Correção, volume 1, unidade 2, página 43. Número 1. Em uma revista de veículos, uma matéria informa que o carro é capaz de, partindo do repouso, então velocidade inicial é igual a zero, atingir a velocidade de 108 km por hora, que é a velocidade final, em 3 segundos. Determine qual é a aceleração média desenvolvida pelo carro em metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Pois bem, então nós temos que saber fazer essa conversão, né? Então, se a gente quiser fazer a conversão de quilômetro por hora para metros por segundo, diretamente, a gente pega o valor e divide por 3,6. Se a gente quiser fazer a conversão de metros por segundo para quilômetro por hora, faz o contrário, multiplica por 3,6. No exercício, a velocidade final é uma velocidade de 108 km por hora. Então, eu preciso fazer a conversão para metros por segundo. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, eu faço a divisão. 108 dividido por 3,6. Tenho aqui uma casa decimal, igualo as casas decimais, vou ter uma, corto a vírgula e faço a divisão. 108 dividido por 36, 3. 3 vezes 36, 108. Esse zerinho aqui, eu desço ele. Então, 108 km por hora equivale a 30 metros por segundo. Se eu quisesse fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, por exemplo, tenho uma velocidade de 15 metros por segundo, quero passar para quilômetros por hora. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, eu venho aqui, 15 vezes 3,6. 6 vezes 5, 30, 0 vão 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 3 vezes 5, 15, 5 vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 0, 9, 5, 14, vai 1, 5 aqui, tem uma casa decimal, uma casa decimal. Então, 15 metros por segundo equivale a 54 quilômetros por hora. Então, essa conversão é extremamente importante a gente saber. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, continuando o exercício. Em uma revista de veículos, uma matéria informa que o carro é capaz de, partindo do repouso, velocidade inicial igual a zero, atingir a velocidade de 108 km por hora, já fizemos a conversão, 30 metros por segundo, em 3 segundos. Então, esse é o intervalo de tempo. Determine qual é a aceleração média desenvolvida pelo carro em metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos um errinho aqui, tá certo? Se eu quero saber qual é a aceleração média em metros por segundo ao quadrado. Conserta isso aí no livro. Na verdade, pessoal, no livro de vocês está correto. No meu livro aqui está correto. Mas no livro que estava em PDF, porque isso aqui eu copiei do PDF, eu printei a tela e colei. Então, está errado no que está em PDF, mas no livro que está impresso está certo. Determine qual é a aceleração média desenvolvida pelo carro em metros por segundo ao quadrado, correto? Então, esse errinho aqui é no livro que estava em PDF. Então, a aceleração média é igual a ΔV, a variação da velocidade, dividido pelo intervalo de tempo gasto.
Então, a aceleração média é velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. A aceleração média vai ser velocidade final 30 metros por segundo menos velocidade inicial 0, que ele partiu do repouso, dividido por 3 segundos. 30 menos 0, 30, dividido por 3, a aceleração média é de 10 metros por segundo ao quadrado. E qual é o significado dessa aceleração? Significa que a velocidade aumenta 10 metros por segundo em cada segundo. Então, se eu fosse fazer uma tabelinha aqui do tempo em função da velocidade. Então, no instante de tempo t igual a 0, a velocidade é 0, partiu do repouso. Então, vamos lá. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. A velocidade está aumentando 10 metros por segundo em cada segundo. Então, com 1 segundo de movimento, aumentou 10. Passou de 0 para 10 metros por segundo. Com mais 1 segundo de movimento, aumentou mais 10. Passou de 10 para 20 metros por segundo. Com mais 1 segundo de movimento, aumentou mais 10. Então, 30 metros por segundo. Então, olha só. A velocidade foi de 0 a 30 metros por segundo em 3 segundos. Número 2. Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial. Quando acionou os freios e parou em 6 segundos. Se ele parou, a velocidade final é igual a 0. Então, velocidade inicial 30 metros por segundo, velocidade final 0. O tempo gasto para desaceleração ou para frenagem foi de 6 segundos. Eu quero saber o módulo da aceleração imprimida à motocicleta. Então, a aceleração, variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. A aceleração, velocidade final menos inicial sobre o intervalo de tempo. A aceleração, toma muito cuidado, tá, pessoal? Velocidade final é 0, velocidade inicial 30 metros por segundo, dividido por 6. Menos 30 dividido por 6, né? 0 menos 30, dividido por 6, menos 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é negativa. O que isso significa? Significa que a velocidade diminui, ela é reduzida em 5 metros por segundo em cada segundo. Porém, se a gente observar as alternativas, não tem negativo, porque está pedindo o módulo. Então, o módulo é 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Letra B. Se a gente fosse fazer aquela tabelinha, né, velocidade em função do tempo para esse movimento, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 segundos. A velocidade inicial é 30 metros por segundo. A aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade está diminuindo, está reduzindo 5 metros por segundo em cada segundo. Então, passou 1 segundo, diminuiu 5, foi para 25. Passou mais 1 segundo, diminuiu mais 5, foi para 20. Passou mais 1 segundo, diminuiu 5, foi para 15. Passou mais 1 segundo, diminuiu 5, foi para 10. Passou mais 1 segundo, diminuiu 5, foi para 5. Passou mais 1 segundo, diminuiu 5 e parou. Então, ele parou em 6 segundos.
3. Ao soltar um objeto próximo da superfície terrestre, ele fica submetido a uma aceleração constante de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é denominada aceleração gravitacional ou aceleração da gravidade. Considere um corpo que é solto do repouso, então velocidade inicial igual a 0, com a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que é o que já foi falado. A aceleração gravitacional ou aceleração da gravidade, a gente representa por G, mas podemos trabalhar como sendo A também, porque é uma aceleração. Em um intervalo de tempo de 2,8 segundos, e após um intervalo de tempo, e após um tempo de 2,8 segundos, atinge o solo. Desconsiderando a resistência do ar, qual é a velocidade com que o corpo atinge o solo? Qual é a velocidade final desse objeto? Então, vamos lá. A aceleração, variação da velocidade sobre intervalo de tempo. Então, a aceleração, velocidade final, menos inicial, sobre o intervalo de tempo. Na verdade, essa é a fórmula da aceleração. A gente não precisa determinar só a aceleração. Se eu tenho aceleração, tempo e velocidade inicial, eu acho a final. Se eu tenho aceleração, velocidade final e tempo, eu acho velocidade inicial. Se eu tenho aceleração, velocidade final e inicial, eu acho intervalo de tempo. Então, 10, que é a aceleração média, é igual à velocidade final, V, que eu quero saber, menos 0, que é a velocidade inicial, sobre o tempo. Então, continuando aqui, esse 2,8 está dividindo, passa para o primeiro membro multiplicando. 2,8 vezes 10, V menos V0, V. 2,8 vezes 10, 28 igual a V. Então, velocidade final é igual a 28 metros por segundo. Número 4. No final das provas de ciclismo, é comum que os atletas acelerem o máximo possível, praticando o sprint final. Considere um ciclista que tem velocidade inicial V0, desconhecida, e começa o sprint acelerando com A igual a 6 metros por segundo ao quadrado, durante 2 segundos. Se ele atinge a velocidade final de 72 km por hora, qual era a sua velocidade inicial? Bem, se eu trabalho a aceleração em metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos, a velocidade final não pode estar em quilômetro por hora, ela tem que estar em metros por segundo. Então, eu tenho que fazer a conversão. 72 km por hora para metros por segundo, dividiu aqui por 3,6. 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo. A aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado e o intervalo de tempo é de 2 segundos. Eu quero saber o valor de V0, V0 ou VO, como queiram, velocidade inicial. Então, a aceleração, variação da velocidade sobre o tempo. A aceleração, velocidade final menos inicial sobre o tempo. A aceleração é 6, velocidade final 20 metros por segundo, velocidade inicial eu quero saber. E o tempo aqui eu tenho. Então, continuando aqui, fazendo passo a passo, esse 2 está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. 2 vezes 6 é igual a 20 menos V0. 12 é igual a 20 menos V0. 12 menos 20 é igual a menos V0. Ou, invertendo, menos V0 é igual a 12 menos 20.
Então, nós temos que menos V0 é igual a menos 8, multiplicando por menos 1, V0, 8 metros por segundo. Número 5. Na ilustração a seguir, estão representados os vetores aceleração de um corpo que executa um movimento circular. Quais são os vetores que estão representados pelos números 1, 2 e 3? Pois bem, aqui, essa parte aqui circular é a trajetória do corpo, certo? Esse vetor que está representado por 1, ele está tangente à trajetória. Então, esse vetor, ele é chamado de aceleração tangencial. A aceleração tangencial é responsável por alterar o módulo do vetor velocidade. Bem, esse vetor número 2, se a gente for analisar aqui o restante da trajetória, nós teríamos o centro aqui nesse pontinho. O vetor número 2, ele está apontado para o centro da trajetória. Então, é chamada de aceleração centrípeta, apontando para o centro da trajetória. A aceleração centrípeta, ela é responsável por alterar direção e sentido do vetor velocidade. Então, altera direção e sentido. Então, se eu tenho um vetor aceleração aqui, que é a aceleração tangencial, tem um vetor aceleração aqui, que é a aceleração centrípeta. Então, eu faço esse desenho, a aceleração tangencial e centrípeta sempre fazem um ângulo de 90 graus entre si, eles são sempre perpendiculares entre si. Esse desenho aqui foi feito utilizando a regra do paralelogramo, que forma um triângulo. O vetor número 3, ele vai representar a aceleração resultante, que é a aceleração que o corpo está sendo imprimida àquele corpo.